Olá galera, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos ver algumas aplicações do movimento uniformemente variado, tá? E nesta aula daqui eu quero tratar com você o tema de queda livre. Vamos lá para nossa tela, já estamos aqui, nossa tela que eu deixei pronta aqui. Deixa eu fazer um pouquinho maior esta imagem que eu coloquei aqui. Galera, é o seguinte, o movimento de queda livre, tá? Ele é um caso particular do movimento uniformemente variado. Então, no movimento uniformemente variado, que é um movimento com aceleração constante, tá? Nesse movimento, eu já coloquei aqui as equações que nós temos. A primeira é a equação horária, a segunda é a equação da velocidade e esta terceira é aquela equação de Torricelli. Elas são provenientes do movimento uniformemente variado. Como que funciona o movimento de queda livre? Eu estou aqui, eu tenho um objeto aqui e eu estou deixando cair esse objeto. Então ele está caindo aqui. Nesta primeira situação, a gente considera sempre esse movimento de queda livre como se ele estivesse no vácuo. Então eu estou considerando ele de maneira simbólica, vamos dizer assim, sem massa, tá? Não estou preocupado na massa, não estou preocupado no comprimento dele, na resistência do ar, nada a ver, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente fizer um experimento disso no vácuo, por exemplo, tá? Aqui nós estamos no ar, mas se eu fizer no vácuo, independe do objeto que eu posso deixar cair. Se for uma pena, se for uma bola de boliche muito mais pesada, no vácuo, inclusive, ele vai cair no mesmo tempo. Ok? Então nós estamos desprezando esses fatos, tá bom? Desprezando a massa, desprezando a resistência do ar. Então observe, eu estou numa determinada altura, eu pego esse objeto, vou soltar e ele vai ir caindo. Tá? Então eu tenho que ressaltar algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, a primeira é o seguinte, eu estou soltando o objeto. Tá? Eu vou fazer um exemplo também quando o objeto é largado. Mas inicialmente aqui ele é solto. Então, se eu solto esse objeto, o que acontece? A velocidade inicial dele vai ser zero. Ok? Então, se eu soltar esse objeto, a velocidade inicial dele é zero. Ele vai cair por quê? Por ação da gravidade. Então, a minha aceleração vai ser exatamente o valor da gravidade, que neste caso nós consideramos 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Uma informação importante aqui é o seguinte, tá? As unidades de medida do SI, por exemplo, comprimento é metros, velocidade metros por segundo no SI, ok? Agora, a aceleração é metros por segundo ao quadrado, não existe conversão, tá bom? Eu não vou converter ela para quilômetros por hora ao quadrado, não vou converter, ela sempre vai ficar isto. O que eu tenho que lembrar de converter, por exemplo, é a velocidade. A velocidade ou ela é em metros por segundo ou ela é em quilômetros por hora. Se estiver em outro tipo, inclusive eu tenho que voltar para metros por segundo. Beleza, então ó, o caso aqui é o seguinte, é este daqui. Então quando isso acontece, ó, esse termo daqui, ele se anula. Por quê? Porque zero vezes t dá zero. Tá? Esse termo daqui, ele também se anula. E esse termo daqui, ele também se anula. Todos os que têm o T, o V0, eles vão se anular. E onde está o A? Onde está o A vai a gravidade. Onde está o A vai a gravidade. Onde está o A vai a gravidade. Por que eu estou colocando só a gravidade? Porque eu não coloco o 10, já que nós estamos dizendo que vamos utilizar 10. Sim? Porque às vezes, galera, pode acontecer de algum exercício pedir para você utilizar 9,8, tá bom? O nosso padrão é 10, mas às vezes pode ser 9,8. Eu copiei aqui, já colei aqui, ó. O que que acontece aqui? Ó, se você observa, eu tirei os termos aqui, ó, que eu tinha cancelado, só para deixar ela bonitinha aqui, né? Com minha letra vai ficar um pouquinho diferente. Então, observe, eu tirei este termo, ficou esse zero, mais g sobre 2, no lugar da aceleração eu coloco g, vezes t quadrado. O v também do mesmo jeito, no lugar do a eu coloco g, fica deste jeito. O v quadrado fica deste jeito, ok?
Repito, a ideia não é decorar estas fórmulas. Existem muitas fórmulas disso, tá? Existe a fórmula aqui, por exemplo, se eu passo desse zero para cá, vai ficar a altura. Eu posso fazer como calcular o tempo. Esse tempo, aliás, esse tempo daqui, tá? Esse tempo daqui é chamado tempo de queda, tá? O tempo de queda, ok? Se você já observou, esta fórmula daqui serve para eu calcular a velocidade no momento que a bolinha cai aqui no chão. Quando ela cair aqui no chão, ela vai cair com uma certa velocidade. Se eu utilizar esta, eu consigo calcular a velocidade aqui. Tá? Mas a ideia não é termos muitas fórmulas para atormentar nossa cabeça. A ideia é trabalharmos com as fórmulas do movimento uniformemente variado. Só com elas, beleza? Então vamos para os exercícios. Eu vou copiar esta daqui só para ver as mudanças que nós iremos fazendo na frente. Eu coloquei aqui um exercício, vou colocar as fórmulas aqui, ó, já prontas, do movimento uniformemente variado, para você observar como que funciona a resolução enquanto as mudanças. Então observe, um estudante ele deixa cair uma pedra num poço. E ele observa que após 5 segundos toca o fundo. Então imagina que eu tenho aqui, ó, tá? Eu vou tentar desenhar aqui. Imagina que eu tenho aqui um poço. Tá? Mais ou menos assim. E nesse poço aí, eu estou deixando cair uma pedrinha. Então eu pego a pedra aqui e essa pedra vai caindo aqui, ó. O que o estudante está observando? Que o tempo que passou até a pedra atingir o fundo do poço, o tempo foi de 5 segundos. Sim? 5 segundos. Beleza? Que equações que eu vou utilizar? Então vamos pensar o seguinte, ó. Ele soltou a pedra, ele diz que ele deixa cair, ele não está jogando a pedra, ele está deixando cair. Então se ele deixa cair, o que acontece? A velocidade nesse ponto, a velocidade inicial vai ser zero. E se a velocidade inicial é zero, automaticamente estes termos das equações do movimento uniformemente variado, eles se cancelam. Sim? Outra informação importante é o seguinte, que ele cai por ação da gravidade. Então, a aceleração é igual à gravidade. Lembrando que utilizamos 10, ok? Então, no lugar de A, eu vou substituir por 10 direto, sim? Mas ainda vem a dúvida, qual equação eu vou utilizar, tá? Para responder, eu vou utilizar uma e para fazer alguns comentários junto, vou continuar, tá? Então, vou fazer os comentários à parte. Beleza, então vamos lá. Ó, o que eu quero? Ele está dizendo qual é a profundidade do poço. A profundidade seria o deslocamento, sim? Neste caso seria nosso ΔS. Tá? Então a profundidade ela aparece aqui, tá? Se você observar, a profundidade ela aparece aqui, porque o ΔS, e ela também aparece aqui, porque se eu jogar este S0 para o outro lado, eu também tenho a profundidade, ó. Tá? Só que tem um detalhe, aqui eu tenho velocidade? Não, eu não tenho a velocidade aqui. Então não é conveniente utilizar. Outra coisa, ele me deu o tempo, e o tempo ele aparece nas duas primeiras equações. Então vamos utilizar a primeira, que é mais simples. Sim? O que a primeira equação me diz? Ó, arrumando ela já, ó, S igual a S0, mais A, no lugar de A, eu vou escrever melhor. Vou colocar A sobre 2 vezes T quadrado. Sim? Eu vou passar S menos S0, eu peguei este S0, observe aqui, ó, está no primeiro termo positivo, eu vou passar para o outro termo, e ele aparece negativo, né? S menos S0, igual. No lugar de A, que é a gravidade agora, né? Eu vou colocar 10 dividido por 2, e no lugar do T, que é o tempo de queda, que é 5 segundos, eu vou colocar 5 elevado ao quadrado. Sim? Quem que é esse S menos S0? S menos S0 é o ΔS, que é o que eu estou querendo calcular, é o deslocamento, sim? Ou é a profundidade do poço, tá? Então, esse daí é o ΔS. Isso daí é igual ao quê? 10 dividido por 2 dá 5. 5 ao quadrado me dá 25. Então, 5 vezes 25 me daria 125 metros. Pronto, resolvi a questão, sim? A resposta seria a letra A, 125 metros. Resolvi a questão.
Então, o interessante aqui está em identificar a equação que você vai utilizar. Você viu que cálculo não tem muito, só tem interpretação. Sim? Deixa eu aproveitar este exercício e fazer uma observação. Tá? Deixa eu ver se vocês estão enxergando certinho aqui na gravação. Ok, tá tudo certo, né? Beleza. E deixa eu fazer uma observação aqui, já que estamos aqui. O exercício não pede, né? Mas se ele pedir, por exemplo, a velocidade, sim? Se ele pedisse a velocidade. Se ele pedisse a velocidade, eu tenho duas chances aqui. Esta daqui tem velocidade e esta daqui tem velocidade. Qual que você utilizaria? Eu utilizaria a primeira. Aliás, a segunda das três, tá? Por quê? Porque esta daqui já tem um quadrado. Então, se eu utilizo o Torricelli aqui, ela pode me levar a uma raiz quadrada. Essa raiz quadrada pode, como não pode ser exata. Sim? Então, eu vou utilizar a primeira. Então, a primeira diz o quê? Oh, lembrando que eu utilizo este V daqui, por que eu estou utilizando? Porque eu tenho tempo. Se eu não tivesse o tempo, aí sim, eu infelizmente tenho que utilizar esta. Sim? Então, observe esse V aqui. Esse V, tá? Ele seria, repito, essa é uma observação, não é nada do exercício, tá bom? O exercício morreu aqui, acabou aqui. Então, a velocidade seria A vezes T. Quem que é o A? O A é, cadê? O A, gravidade. Então, o A vai ser 10 metros por segundo. Vou colocar a unidade ao quadrado, né? E o T seria os 5 segundos, certo? Observe que 1 segundo vai cancelar aqui, sim? E eu teria então 10 vezes 5, 50 metros por segundo, sim? Então essa daí seria a velocidade final daquela pedrinha aqui no fundo do poço. Beleza? Vamos para o próximo exercício? Neste próximo exercício, eu já coloquei um queda livre, só que sem velocidade inicial igual a zero. Ok? Então, observe. Eu vou trazer a equação de novo, tá bom? Ó, vou copiar essa equação daqui. E eu vou trazer no mesmo exercício aqui, só para você ver o que acontece. Beleza. O que está acontecendo aqui? Neste caso, ele nos diz a Isabela que ela jogou um objeto verticalmente para baixo. Sim? Então, pode acontecer jogar para cima também. E nós vamos ver na próxima aula. Ok? Então, aqui, observe, eu tenho um objeto. Ela joga esse objeto verticalmente para baixo. Então, esse objeto vai cair, tá? Ele vai ir vindo, 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 indo. Ele cai aqui, ó. Só que ele foi jogado com uma velocidade já. O que significa isso? Que a minha velocidade inicial V0, ela não é mais zero. Sim? Porque ela foi jogada. Ela foi jogada, não foi deixada cair. Ok? Então, beleza. Observe aqui o seguinte: ela foi jogada com uma velocidade de 20 metros por segundo. E aí ele pergunta, depois de 4 segundos, nem deixa chegar no chão. Sim? Então ele diz, se passou 4 segundos, por exemplo. Por exemplo, vamos supor que daqui a aqui, ó. Vamos supor que daqui a aqui eu tenho 4 segundos. Ele pergunta assim, depois de 4 segundos, qual é a distância que ela percorreu? Sim? Depois de 4 segundos, qual que é a distância que ela percorreu? Lembrando que eu não posso fazer aqui, tá? Porque alguns podem pensar, fácil. Eu tenho a velocidade e tenho tempo. Posso fazer velocidade igual a distância sobre tempo. Ou distância igual a velocidade vezes tempo. Alguns pegam e multiplicam só, tá bom? Não é objeto, ok? Por quê? Porque eu tenho que utilizar alguma coisa daqui. E outra, porque estou num movimento uniformemente variado. Se o movimento fosse uniforme, até poderia fazer isso. Beleza. O que aconteceu aqui? Eu posso cancelar alguma coisa daqui? Não posso. Por quê? Porque o V0 não é zero. Então, este daqui continua sendo um movimento uniformemente variado. Ele está em queda livre, ele é um movimento uniformemente variado, mas ele não tem a simplificação usual que se faz no queda livre. Tá? Ok. O que mais eu tenho? Ele me deu tempo. Mas esse não é o tempo de queda. Ok, mas eu posso utilizar ele para descobrir quanto que ele se deslocou. Sim? Então, observe. Desta equação daqui, eu vou pegar o S0 e vou passar para o primeiro termo. Quando eu tenho tempo, galera, os dois primeiros são fundamentais. As duas primeiras equações fundamentais. Então, S menos S0 vai ser igual a V0 vezes T mais A sobre 2 vezes T quadrado.
Quem que é esse menos esse zero? Exatamente o que eu quero saber, certo? Esta daqui é a minha distância que eu quero descobrir. V0, 20. Bom, vou obviar as unidades porque está tudo certinho, tá bom? 20. O tempo, 4 segundos, né? Bom, observe que as unidades já estão no SI, eu estou obviando por isso. Mais, aceleração. Aceleração nós temos, ele está caindo por ação da gravidade. Então a aceleração é 10 metros por segundo quadrado. É a gravidade. Então vai ficar 10 dividido por 2 vezes o tempo, novamente 4 ao quadrado. Ok? O delta S vai ficar 20 vezes 4 me dá 80, mais 10 dividido por 2 é 5, vezes 4 ao quadrado, 16, certo? Estou fazendo passo a passo, galera. 80 mais 5 vezes 16, tá? Também me dá 80, porque 6 vezes 5 é 30 e 5 vezes 10, 50. 30 mais 50, 80. Então o delta S aqui nesse caso, 80 mais 80, 160 metros. Sim? Fechou o exercício. Repito, gente. Cuidado, tá? Alguém pode pensar aqui, 20 vezes 4 dá 80. E aí, aqui não está, mas tem alguns problemas aí onde esse valor aparece só para confundir sua cabeça. Tá bom? Ok. Vamos fazer uma observação novamente, conforme fizemos anteriormente, tá? Se eu quiser calcular a velocidade, ó, velocidade igual V0, V0 20, mais A vezes T. A é 10 e o T é 4, certo? Sim? O 4. Então, nesse caso, eu tenho que ver, vai ser 20 mais 10 vezes 4, 40, igual a 60 metros por segundo. Sim? Ou seja, o que aconteceu, galera? Tá? O que aconteceu? Neste ponto daqui, ó, neste ponto aqui, sem ter chegado ela no chão, inclusive, tá? Nesse ponto daí, a velocidade do objeto que a Isabela jogou, ele tem uma velocidade de 60 metros por segundo. Ok? Sim? Beleza, galera. É isso aí. Eu coloquei esta aula sobre queda livre. Eu espero que isso daí ajude bastante na compreensão. Tchau, tchau, galera.